senhor? Muito bem, que alegria ver você aqui conosco mais uma vez. Muito Poxa, bom. a live que fizemos no ano passado foi uma live marcante, marcante, sabe? Sobre as virtudes, não foi isso? O Isso, itinerário, exatamente. o itinerário das virtudes, como eu desenvolver as virtudes desde a infância até, enfim, a maioridade. E aquela live era uma das lives mais citadas que eu faço atualmente. Sempre estão me perguntando, mas qual é o itinerário? Então, olha, que é o que eu fiz com a Janaína, sensacional e tal, e todo mundo vai lá ver a live da Janaína Mourão. Agora, estou Ai, muito feliz que de estar aqui legal. novamente com você, né? Você vê que você sempre traz grandes temas, sempre traz, enfim, ideias novas. Muito boa essa ideia, né, de como tornar uma escola encantadora. Eu nunca tinha, enfim, pensado em falar disso numa live e estou muito feliz. Por isso você falou que eu preparei um esquema, porque eu fiquei tão contente com essa ideia que eu vou caprichar aqui, vou preparar um pequeno roteiro para a gente não se perder. Então, estou à sua disposição. Muito grata, professor João. Nossa, muito legal mesmo. E o senhor se dispor a fazer aqui nesse perfil que ainda é novo, né? Está começando. Então, muito grata mesmo, porque assim, eu já te considero um gigante, alguém assim que tem, né, muita coisa para ensinar. Assim, eu já faz um tempo que eu te acompanho e aprendo muito com o senhor. Então, realmente é uma honra para a gente recebê-lo aqui. E eu fico muito feliz que o senhor tenha gostado do tema. E na hora que eu pensei nele, imediatamente o senhor veio na minha cabeça, né? E Que bom, assim, o mas que eu por acho. favor, me trate de você, né? Porque quando você fala de senhor, eu me sinto muito velho, eu sou muito jovem de cabeça e de coração, então eu Tá quero que bom, você se sinta à vontade, como um amigo e tal, um professor tá amigo bom. que está querendo colaborar com o seu perfil. Tá bom, eu vou falar você então. Isso, Combinado. Beleza. Bom, então, você tem experiência, né, como diretor de escola, né? isso, Então, você tem chão de escola e você também tem um trabalho muito especial com os pais, né? Então, eu vejo isso. assim, você consegue ver os dois lados, né, dessa mesma moeda, vamos dizer assim, né? Que é o lado da escola e o lado dos pais, isso é uma coisa muito importante. Então, acho que a gente sempre pode permear esses dois universos. Aqui, o nosso público são pais que têm filhos na escola, são pais educadores e são professores. Então, acho que a gente caminhando por aí, né, enfim, acho que vai acrescentar muito, né? E no projeto, né, na estrutura que você escreveu, você delimitou, né? Ou você delimitou, não, você discorreu como, né, tornar essa escola encantadora na educação infantil, no Fundamental 1, no Fundamental 2 e no ensino médio. Achei essa estrutura muito legal e eu acho que vai ser muito bom para quem está aqui, né? Quem é professor, fala para a gente aqui de qual etapa que você é professor, para a gente também já ter uma ideia se é da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 ou médio. Ou que tem filhos também, qual etapa? Acho que vai ser legal a gente saber disso, né? Mas eu queria só, antes da gente chegar e ver essas estruturas, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer, assim, uma pergunta mais essencial, né? Que é Sim. por que que a escola ela existe ou deve existir, né? Ou por que a gente poderia pensar por que que é necessário existir um ensino regular, né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Então, a resposta é muito simples, né? Infelizmente, o grau de cultura do país não é dos mais elevados, sabe? A gente está aí nos índices de avaliação internacional, o Brasil está sempre em último lugar, é uma coisa muito triste, né? Temos um histórico, assim, da população ainda muito a desejar, né? Você sabe que o índice de analfabetismo do Brasil, graças a Deus, tem baixado, deve estar uns 7%, 7% de 220 milhões é muita gente, mas o índice de analfabetismo funcional, nossa, aí já está uns 40%, é um índice muito elevado. Então, como é Uhum. que você pode imaginar muitas famílias despreparadas, educar seus filhos em casa, homeschooling, impossível. Se não houvesse uma estrutura de escola, as crianças sofreriam muito e essa geração de geração que vai reproduzindo os modelos vai ser um caos, né? Isso é pior ainda.
Tá certo que a escola pública hoje, a sua grande maioria, deixa muito a desejar, né? Está muito desgovernada. A gente já viu isso no documentário Pátria Educadora, do Brasil Paralelo, que você com certeza assistiu, e aquilo foi uma autêntica denúncia de perceber que o ensino hoje ele é, vamos dizer assim, um instrumento de manipulação, de dominação da esquerda já há mais de 50 anos, e que efetivamente, né, sempre com uma aparência de que querem educar as crianças, no fundo eles querem impor uma série de princípios, uma série de ideias, não muito de acordo com as minhas ideias. Então, obviamente, essa educação acaba até ficando comprometida, porque no momento em que você entra numa escola e a escola não te oferece uma formação completa, uma formação que vai formar a pessoa humana em todos os seus âmbitos, naturalmente as consequências desse aprendizado vão ficar comprometidas, porque não vai aprender direito, não vai ter uma visão mais holística da realidade, não vai ter uma profundidade, não vai ter o verdadeiro conhecimento necessário para ser uma pessoa feliz. Então, a escola pública, apesar de estar assim comprometida, ainda é alguma coisa, né, para muitas crianças que vão poder aprender alguma coisa. Na escola particular, a gente também sabe que hoje em dia está muito materialista, né? Virou um comércio, virou um curso preparatório de vestibulares, um curso preparatório do Enem, mas também foi se desviando muito, né, do objetivo principal de um colégio sério, que é formar a pessoa humana. Mas mesmo assim, volto a insistir, uma escola, mesmo estando deficitária, ainda produz algum conhecimento, ainda produz algum resultado para, enfim, a pessoa poder trabalhar alguma coisa. Então, sem dúvida, é um instrumento de auxílio para as famílias que não teriam condições de preparar as suas crianças para o mercado de trabalho, e muito menos hoje em dia, quando a mãe e o pai trabalham. Então, enfim, a escola hoje não deixa de ser um instrumento necessário para formar muita gente. O grande problema de toda essa onda é que, justamente, com os últimos anos, os pais foram, enfim, sendo tentados ou forçados a terceirizar toda essa formação para a escola e foram se afastando da responsabilidade de formar os seus filhos. Hoje os pais, a imensa maioria, não se sente protagonista principal da formação dos seus filhos, ou por incapacidade, ou por falta de tempo, ou por falta de vontade mesmo, falta de zelo educativo, que eu gosto tanto dessa expressão. Os pais precisariam recuperar esse zelo educativo para voltar a ser o protagonista. Por isso eu costumo dizer, e é isso que eu faço no meu colégio, que os principais alunos de uma escola hoje são os próprios pais das crianças, dos meninos, porque quando eu formo meus pais lá no meu colégio chamado Porto Real, eu vejo nos pais um reacender a alma, né? Caramba, eu não sabia nada disso, não sabia que uma pessoa humana é assim, não sabia que tinha que educar desse jeito. Então, você vê, uma escola hoje tem até uma função muito importante, que é formar os pais, depois formar os professores, porque a família e a escola tem que estar alinhada. Se não estiver alinhada, se não estiver falando a mesma linguagem, a criança sofre uma barbaridade, porque é um choque de valores, é um choque de visões, são perspectivas diferentes, e a criança fica dividida, e ela, com essa idade do começo, não tem ainda nenhuma racionalidade, só tem uma afetividade e mais nada. Então, naturalmente, ela fica muito perdida, muito impulsiva e sem norte, sem freios, sem aceleradores, sem volantes da sua afetividade. Então, fica toda confusa, e aí fica uma criança confusa, aprende muito pouco, aprende quase nada. Então, eu reparei, são um monte de problemas que a gente foi levantando aqui em rápidas pinceladas, mas você apertou logo uma tecla dessas que é uma angústia minha muito grande, porque eu sofro muito com isso atualmente. Eu vejo famílias totalmente despreparadas, vejo escolas perdendo identidade, uma escola brigando com a família se distanciando da escola, e então está um caos educacional geral, assim. Então, por isso, quando você me pede para falar de como tornar uma escola encantadora, naturalmente eu fico altamente motivado, porque eu penso que é por aí que a gente tem que começar. Sabe? Eu tenho que começar a mostrar para os pais que a escola, se for bem feita, bem, como eu vou propor daqui a pouco, né, os pais começam a se envolver mais, as crianças começam a falar para os pais da escola,
e o tema do jantar é a escola, e é o que aprenderam na escola, e as amizades que fizeram na escola, e a vida, um dos primeiros anos da vida da criança, gira em torno da escola. Isso é uma verdadeira escola. Agora, a gente sabe que não está assim. A gente não está assim, né? A gente sabe que o tema que gira hoje no jantar é o videogame, é o celular que ele quer ganhar, é a festa que vai ter, caríssima, é a roupa que precisa comprar, é onde vão passar as férias. São questões muito materialistas, muito, enfim, secundárias, e estão descuidando do principal, que é formar a pessoa humana que está na sua frente lá, pai e mãe, e não sabe o que é uma pessoa humana mais, não sabe como formar todos os seus âmbitos corporais, psicológicos, espirituais, não sabem, não sabem. Então, como é que vão educar um filho corretamente? Não conhecem quase nada da antropologia, não conhecem quase nada da ciência da educação. Como é que vai fazer? Então, Janaína, me segura, por favor, porque senão eu começo a falar e não paro. Vamos caminhar então. Eu achei interessante que você falou da antropologia, né? A Edith Stein eu gosto muito, eu estudo a Edith Stein há muitos anos, e ela diz que toda pedagogia deve se pautar em uma antropologia, que é uma visão de homem. A gente tem que ter uma visão de homem, de ser humano que a gente quer formar, né? É o fim, né? É o que o São Tomás de Aquino diz, né? É a última coisa. Em execução, não é que é a primeira coisa em intenção e a última em execução, né? O fim último lá que é aquele ser humano que a gente vai formar, mas é a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa intenção. Então, toda Isso, antropologia, toda pedagogia deve se pautar numa antropologia, né? Então, isso é muito interessante. exatamente. Gostei Então, dessa como frase. tornar... Ah, que bom. Eu depois posso mandar para o senhor também, para você, do livro dela, onde é que está. Boa. Então, como tornar uma escola encantadora? Vamos começar pela educação infantil? Então, acho que quem está nos ouvindo é bom que saiba que o normal na vida de uma criança, normal na vida de um estudante, se a coisa vai sendo bem feita desde a educação infantil até o final do ensino médio, o normal é que a criança goste da escola, ame a escola, ame o estudo, adore se tornar um estudante sério. Isso é o normal. Portanto, é um primeiro princípio que eu vou tentar agora desenvolver com os pais que estão me ouvindo, para que percebam que, se for feito isso, isso acontece. E como é que eu posso provar isso? Bom, além das escolas que eu já trabalhei, hoje, em Porto Real, que é o colégio que eu trabalho lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, é tão bonito ver isso, como as crianças estão tão felizes lá dentro que dá gosto ver os olhos deles chegando na escola, sabe? Eles chegam correndo, eles chegam abraçando, eles chegam, caramba, como se fosse assim, o lugar da sua felicidade. Isso desde o primeiro momento que entra na escola. E depois, quando 4 horas, que lá é período integral, das 8 às 4, veja só, né? Qualquer professor, diretor, está esgotado, quer voltar para casa, está farto. As crianças querem ficar lá. Os pais buzinando na rua, pô, filho, estou esperando, trânsito, confusão da saída, e elas estão brincando lá porque não querem ir embora, elas querem estar com os amigos, elas estão muito bem na escola. Então, como é que isso se alcança, né? Então, é importante que os pais saibam, e quem é professor também saiba, que nós não podemos ter a mesma, vamos dizer assim, estratégia em todos os segmentos. Por quê? Porque a criança, ela vai evoluindo, ela tem umas características próprias na educação infantil, que depois não são mais as mesmas da Fundamental 1, depois no Fundamental 2 já uma outra revolução que já vamos explicar dentro dela, e no ensino médio, então, é a reta final desse processo de educação, que é totalmente diferente das 3 fases anteriores. Então, quando nós sabemos de como isso se processa, e a escola, então, se adapta adequadamente a essas características da criança, naturalmente, se é bem feita a coisa, a criança tende a gostar muito da própria escola, porque está satisfazendo as suas necessidades. Não parece uma coisa óbvia, Janaína? Então, como é que é a educação infantil? Olha, em primeiríssimo lugar, uma criança então, de 2, 3, 4, 5 anos, que é a idade da educação infantil, a gente sabe que ela é tremendamente afetiva, né? Na verdade, ela só tem afetividade. Não tem ainda capacidade racional, ainda não tem raciocínios lógicos, ainda não capta
muitas coisas da própria realidade. A gente vê as crianças são ainda muito, enfim, inseguras, muito vulneráveis, muito, enfim, muito bobinhas, entre aspas, né, sabe? Estão precisando mesmo de uma orientação, estão precisando, pois, de um guia, de uma professora firme, estão precisando de regras, estão precisando... Por quê? Porque elas estão ainda muito chegando ao mundo, né? A escola é o primeiro contato, fora da sua própria família, a educação infantil. Então, o primeiro aspecto para que a criança goste muito da escola e que se torne assim, encantadora para ela é que ela seja muito bem acolhida. Então, tem que ter professoras muito acolhedoras, muito carinhosas, tenham, sabe, um olho brilhante, né, de amor verdadeiro pelas suas crianças, como se fossem seus próprios filhos. A maternidade espiritual existe, sabe? Eu sempre digo, com um bom professor, ele tem que exercer a sua paternidade e a sua maternidade espiritual, porque a criança sente necessidade desse afeto, como percebe num pai e numa mãe, que são bons, evidente, né? Porque se não são maus, não vai perceber. Mas, em geral, os pais e mães são boas. Então, o primeiro aspecto que é muito importante, porque há muitos estudos que mostram que uma criança que se sente amada, que está equilibradamente acolhida, ela vai ter facilidade para se interessar pelo aprendizado, ela vai estar calma sentada no chão da educação infantil, ela vai ouvir a história com serenidade, ela vai curtir a fábula, ela vai curtir o trava-línguas, ela vai curtir a música clássica, ela está calma, ela não está tensa, ela não está nervosa, ela não está ansiosa, ela não está, o que se chama em psicologia, não está sofrendo o estresse tóxico, né? É um termo que eu gosto bastante, né? Ela não está estressada porque o pai está brigando, porque a mãe está trabalhando demais e chega tarde e não dá atenção. A criança percebe tudo isso, né? A criança percebe que em casa não tem rotina, a criança percebe que é tudo uma grande confusão, que não tem roupa para ir para a escola, que não tem comida, que não tem ordem no seu quarto, que não tem os brinquedos. Então, quando a família está muito confusa, não está sendo acolhida, e depois isso se reproduz também na escola, isso já está, dizer assim, a escola é chata, a escola não me acolhe, a professora não me ama, os meus amigos só batem em mim, essas características de uma escola desorganizada vai proporcionar, obviamente, desinteressadas da escola. Pois, outro aspecto muito importante ainda da educação infantil é isso, né? Ela sente necessidade de rotina. A criança não tem ainda capacidade nenhuma de saber o que eu tenho que fazer agora, o que é mais conveniente agora, se é psicomotricidade, se é leitura, se é números, se é letras, se é pracinha, se é dormir. Ela não tem, então tem que ter alguém que faça isso para ela. Quando ela se sente conduzida por atividades que estão claras para ela, que tem lá na parede uma sequência de atividades com umas cartelinhas que vão mostrando qual é a sequência lógica, a sequência favorável, conveniente, para ela sentir-se calma, segura, e ela vê tudo isso, então ela já se sente muito bem na escola, ela gosta da escola. A gente tem essa experiência na família, por exemplo, chega ao fim de semana, que os pais não fazem isso, não organizam a rotina, porque acham que sábado e domingo não precisa, e sabe o que acontece? A criança começa a ficar nervosa, começa a morder, começa a ficar com birra, porque, na verdade, o que ela está manifestando num ambiente familiar não muito organizado, sem essa rotina boa, ela começa a ficar impulsiva, os impulsos começam a aparecer, começam a sentir raivas de que tem fome, que tem sede, que não tem amigos, que não sabe o que fazer, que não sabe ocupar o tempo e que a mãe não dá atenção e o pai está dormindo e o irmão é egoísta, então tudo isso vai gerando um furacão interior de afetos não muito bem direcionados. Então, naturalmente, a criança começa a passar mal. Então, uma escola com uma ordem material muito boa, uma ordem temporal de rotina muito bem organizada, já é um pré-requisito fundamental para ela ser uma escola boa, atraente. Então, vai ter uma ordem afetiva, vai estar tranquila, vai ter uma ordem mental para ela aprender. Então, ela vai estar em paz. A criança tem que estar em paz na educação infantil. Depois, eu costumo dizer também que ela precisa ser muito, muito fomentada na autonomia. Isso aqui é um grande
desafio da educação infantil, porque as mães e às vezes também as professorinhas, elas acham que, coitada, a criança não sabe fazer nada, então a gente tem que fazer por elas, e tem que amarrar o sapato para ela, e tem que cortar o papel para ela, e tem que segurar na colher para ela, e tem que limpar ela no banheiro, e tudo isso está errado. Está errado. Uhum. A criança, ela tem condições total e absoluta que com 2 anos de idade fazer tudo isso que eu acabei de falar. Ela pode fazer tudo sozinha com 2 anos de idade. Já pode comer sozinha, já pode se limpar, já pode cortar com tesoura, já pode pintar, já pode... Então, a mãe tem que ter, e a professora que está na escola, ela tem que ter essa visão de que ela precisa de atividades desafiadoras. Ela adora mostrar, mãe, olha o que eu pintei, mãe, olha o que eu cortei, mãe, olha o que eu estou limpando, olha, mãe. Não é verdade? Ela se sente assim, motivada quando já se sente capaz de fazer pequenas tarefas. Então, muito importante para que a escola fique, então, encantadora na educação infantil, que no programa pedagógico da escola haja um plano inclinado, né, de atividades, desde que tem 2, 3, 4, 5 anos, haja um plano inclinado para que hajam atividades nem muito além, nem muito aquém, sabe? A gente vai em muita creche, em muita escola de educação infantil, e as atividades são tremendamente bobas, são tremendamente mal organizadas. Então, a criança acha aquilo uma chatice, porque não está desafiando, não está estimulando, não está, enfim, levando para o que deve levar, né, para desenvolver toda a sua parte sensório-motora. E aí vem uma ideia importantíssima de ter muita psicomotricidade, né? Nessa idade ela precisa aprender a rastejar, precisa aprender coisa a subir em árvore, em cadeira, em puxar corda, em empurrar, em andar de gatos, andar de costas, andar com o olho fechado. Tem várias atividades bonitas da psicomotricidade e está muito bem provado que isso também vai trazer umas boas sinapses intelectuais lá dentro do seu cérebro para ela estar com condições de aprender o conteúdo próprio da educação infantil. Então, é uma relação muito grande entre a psicomotricidade bem organizada e bem exigida com a exigência depois escolar dessa idade. Então, é muito importante. E ainda um último conselho que eu costumo dar sempre para os pais, professores de educação infantil, é esse. Como ela ainda é muito afetiva, ela precisa estar contente com ela, uma boa autoestima, naturalmente os pais têm que saber elogiar na medida certa, sem exagerar demais, sem enganar demais. Sempre que ela acerta alguma pequena vitória, sempre que ela acerta um pequeno desafio, é muito importante que a criança se sinta elogiada, apoiada, parabenizada, abraçada, beijada. Tudo isso é fundamental para ela sentir-se, sabe, caramba, eu sou amada por alguém. Você sabe que o primeiro motor da psicologia é a criança ter-se amada. Agora, olha que sofrimento uma criança que não se sinta amada em casa, porque o pai está ausente, o pai não existe. Você sabe que 55% das crianças no Brasil, olha que dado forte, não tem pai. Não tem pai. Então, uma criança sem pai já está sofrendo em casa. Se na escola ela não se sente assim amada e compensada nessa carência pela professora que lhe ama muito, então, para uma professora amar muito bem uma criança, ela tem que estar muito bem preparada, não só do ponto de vista educacional, mas do ponto de vista espiritual. Então, não é fácil a gente ter paciência, não é fácil termos sempre a alegria de trabalhar todo dia, pegamos um trânsito porque estamos doentes, porque estamos com um parente com Covid, estamos tensos, tem vários fatores que vão influenciando os professores da escola infantil. Então, naturalmente, tem que ser uma professora muito bem treinada, muito bem formada pela escola, para que ela possa dar conta do recado, que concordo que não é nada fácil. Eu acho que as pessoas acham que ser professor de educação infantil é só ficar lá fazendo companhia. Não, isso é creche, isso é depósito, mas educação infantil não é isso. E, por fim, né, ainda um último dado para esgotar o tema, como se costuma chamar, a gente sabe que nessa idade ela não tem racionalidade, mas tem imensa imaginação. Ela precisa ser incentivada mesmo, né, com histórias, com imagens, com desenhos. Ela tem que ser incentivada a desenvolver muito bem a sua imaginação. Quando ela é incentivada, por exemplo, o contato com a natureza, sabe, muita experiência com folha, com barro, com chuva, com pedras, com lagartas, com borboletas, enfim, estar em contato com o que é natural,
ela vai estar super encantada com tudo isso. Tem um livro que até eu li, que chama Educar para a Curiosidade, não sei se você já ouviu falar, de Catherine Lecuyer, é sensacional. E então, um livro que quem está ouvindo, por favor, anote, né? Educar na Curiosidade é exatamente isso, mostrar que uma criança ela está programada pela sua natureza a vibrar com o contato com a natureza, enfim, da mata, da praia, da cachoeira, da formiga, plantar o seu feijão, tudo isso vai lhe proporcionar um ótimo desenvolvimento e vai ficar encantada mesmo com as descobertas e com os raciocínios que ela começa ali no final da educação infantil, começa a formular e tal. É aquela idade dos 5 anos que é por que isso, por que aquilo, e fica perguntando toda hora um monte de coisas, porque está Aqui despertando. em casa começou com 3 anos. 3 anos, então, ótimo, fico feliz que a criança esteja assim, mas em geral é isso, 4, 5 anos ela começa a querer saber um pouco mais de tudo, está despertando o encanto pelo mundo, pela realidade, então é uma fase maravilhosa. Então, se uma escola é muito bem organizada, tem um temário certo para cada mês, tem um mural para trabalhar cada quinzena, e tem depois uma programação bem estruturada, então a escola vai ser maravilhosa. Então, essas são as ideias que eu, enfim, pensei, e poderia explicar muitas outras coisas, mas como eu quero ir logo para a Fundamental 1, então acho que isso já pode ajudar a entender que uma escola infantil ela pode ser maravilhosa se nós trabalhamos esses aspectos todos. Fundamental 1, Deixa eu fazer só diga. alguns comentários, professor. Boa. Gostei muito. Então, o ponto da maternidade espiritual, né? Acho que isso é uma coisa muito importante para todos nós que estamos aqui, né? Porque a gente sabe que ser professor é um grande desafio, né? Mas quando a gente se coloca nessa posição de uma maternidade ou uma paternidade espiritual e de que as coisas que a gente planta no coração daquela criança vão reverberar na vida daquela criança para muito além do momento do período em que ela está com a gente. É uma responsabilidade muito grande, né? Então é Exatamente. muito importante que a gente que a gente desenvolve isso, né? A gente precisa estar preparado tanto em termos de recursos, de saber realmente dar uma aula, né? Enfim, integrar as crianças, essa coisa toda, né? O papel prático do professor, como espiritualmente. Então, uma coisa que eu digo muito, assim, o professor ele não pode formar uma criança se ele mesmo não passa pela sua autoformação, né? De buscar ser uma pessoa equilibrada, de buscar ser uma pessoa centrada, né? Buscar uma fonte desse equilíbrio, né? Para que possa passar esse equilíbrio para a criança. Você falou da Isso. palavra paz. Essa palavra assim, que é muito além de uma palavra, mas assim, a palavra ela tem níveis de significado, né? Mas assim, a paz é uma das coisas que talvez a gente mais careça assim hoje no mundo, né? E ela tem um reflexo, ela transforma toda a vida de uma pessoa, né? E o professor que tem essa paz e que cria esse ambiente de paz dentro dessa sala de aula, ainda que haja de vez em quando brigas, não é isso. A gente não está pensando também que a gente vai ter ali uma sala em que as crianças não vão se tocar, não vão, né? Enfim, Não vai as morder crianças. uma. Então. Não é isso, né? Mas a gente procurar cultivar esse ambiente de paz, isso é uma coisa muito importante. E a criança, ela sente o efeito disso, né? Então, quando ela é fruto de um relacionamento equilibrado, né? Onde o casal, ele vive bem, geralmente é uma criança que também tem né, age de uma forma melhor porque ela tem esse ambiente de paz, né? Você falou Exatamente. da rotina, isso é uma coisa muito importante. Eu comecei a instituir isso aqui em casa com meu filho, eu fiz uma rotina na forma de ciclo e é muito legal. Agora a gente se mudou de casa, então eu estou reformulando, né? Mas ele ficava assim, mamãe, e agora? Mamãe, e agora? Mamãe... E ele gostava, sabe? Ele chegava assim no início do dia, mamãe, vamos ler a nossa rotina, a minha rotina? E aí ele revisava tudo, e é a mesma rotina todos os dias, mas ele queria ler todos os dias, né? Eu achei isso muito legal. A psicomotricidade, que é uma coisa muito interessante e que as crianças gostam, isso gera encanto, porque elas querem se desenvolver, elas querem explorar o próprio corpo, né? E ver, Isso. assim, assim ampliar os seus limites, né? No âmbito da autonomia, você falou sobre os desafios. A gente acreditar que as crianças podem fazer as coisas. E eu vou te dizer assim, eu não acreditei nisso no meu primeiro filho. Mas quando ele tinha 8 meses, eu engravidei do segundo, então eles têm um intervalo de 1 ano e 5 meses, né? E o segundo hoje tem 2 anos. Ele faz tudo que o irmão faz com 2 anos, ou seja, ele consegue. Sensacional, sensacional. E Ai, eu eu falei isso com comprovei. 2 anos, né? Eu falei isso com 2 anos, né? Exatamente. Então Ele você come comprovou a minha sozinho. tese, né? É, Aham.
eu boto a comida na mesinha dele, ele come sozinho, ele termina de comer, ele leva pra pia, ele bota na pia. E assim, e ele tá começando a falar agora, ele não é uma criança, ele tá com 2 anos e 4 meses. Tem crianças que começam a falar antes, né? Ele tá começando a falar agora, então ele já tava fazendo essas coisas sozinho antes ainda de verbalizar muito, porque o irmão faz. Legal. Então, eu vi que dá conta, a criança dá conta. E uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante é celebrar as vitórias, né? Isso é uma Isso. coisa também que encanta. Você está num ambiente que você se esforça e o seu esforço é reconhecido, é claro que isso gera um encanto, né? E eu estou fazendo um apanhado geral, eu gosto muito de fazer isso até para eu também Sim, absorver, sim, que eu acho para que interiorizar, é muito bom. isso. E a questão da imaginação e o contato com a natureza. Essa é a minha grande defesa. Inclusive, um dos objetivos de eu ter criado a página do Geomaravilhamento para falar mais de geografia é para fazer esse resgate, né? Eu estou criando aí um movimento que eu chamo dos observadores do mundo, que é de botar as crianças, os jovens, para irem observar o mundo, para se encantar, porque a gente fica querendo encantar com, assim, fazendo desenhos no quadro ou trazendo figuras. Isso é muito legal. A gente precisa também, né? Mas olha o mundo aí, né? Olha o mundo fora de nós e como isso é importante. Muita gente me pergunta aqui no Já Maravilhamento, Janaína, quais as atividades de geografia que você recomenda para criança de 3, 4 anos? E eu digo, vai observar o mundo, vai fazer um passeio, vai subir uma montanha, se você mora na beira do mar, vai para a beira do mar e conversa sobre. Eu falando que meu filho João, né, João, meu filho João, ele, Escolheu ele, bem o nome. ele começou a fazer pergunta com 3 anos, assim, um pouquinho antes de 3 anos, né? Mas uma atividade que eu faço com ele desde que ele começou a falar. A gente senta numa frente de uma paisagem e eu pergunto, filho, o que que você está vendo? Eu chamo da pergunta do que você está vendo. Aí a gente começa a brincar. Aí ele, mamãe, estou vendo uma nuvem. Aí eu falo, aí agora é minha vez, né? Eu estou vendo a lagoa. Eu estou vendo um barco. Aí hoje ele já fala assim, olha, eu estou vendo um barco azul com uma vela. Eu já estou vendo, entende? Ele já está trazendo hoje adjetivações, ele está ampliando, né? Mas ele tem muito esse hábito. E uma coisa que eu faço, João, que eu recomendo muito também, eu dou referências para ele das coisas que vão acontecer no dia, não por meio da hora do relógio. Eu faço por meio da hora do sol. Então, filho, isso vai acontecer na hora que o sol estiver no meio do céu. Isso vai acontecer na hora do pôr do sol. Hoje, por exemplo, ele foi para casa da minha cunhada. Foi dormir lá com ela. Mamãe, que horas a tia Alice vai vir me buscar? Eu falei, na hora do pôr do sol. Aí ele fica olhando. Mamãe, o pôr do sol. Eu falei, ainda falta. Aí quando foi chegando o pôr do sol, mamãe, o pôr do sol, o pôr do sol. E a gente todo dia olha para o céu para ver a lua. Como é que tá a lua? E esses hábitos, o professor não vai estar à noite com a criança, mas o hábito de olhar o céu, vamos ver, hoje está com nuvens, hoje não está com nuvens, né? Tá chovendo, não está chovendo. Então, essas coisas a gente vai incentivando, a gente vai trazendo muita coisa boa para a criança, né? Adorei tudo. Espetacular, né? Você falou de um temário, que aí a gente pode falar no final, mas eu já vou deixar aqui anotado. Se der tempo, a gente fala sobre esse temário quinzenal que você falou, que eu achei muito legal. Pode ser? Tá, Tá, muito então vamos para o bem. Fundamental 1, professor. Fundamental um, né, é um grande movimento na criança, sabe? Ele, na educação infantil, ele não tinha ainda disciplinas, ele não tinha cadernos, não tinha cadeira própria, mesa própria, sabe? Ainda era uma coisa assim muito, assim, simplória, assim, no nível de material didático, né? Quando começa o Fundamental um, ele fica todo empolgado, porque agora ele já tem a sua mochila com cada livro, cada matéria, já tem a sua carteira, o seu lugar onde senta na sala, sabe? Isso tudo vai influindo muito na criança. Depois tem professores diferentes, na educação infantil, em geral, é regente de turma que faz tudo, tem lá uma assistente ou outra, mas, de qualquer forma, são poucos professores que ele convive. Agora, não, no Fundamental 1 é uma experiência assim, muito rica de muitos professores, tem o de educação física, tem o de inglês, tem o de artes, tem o de música, tem o de religião, tem o de virtudes, sabe? Olha quantos professores vão entrando numa sala e ele começa a conviver com outros professores e depois enfim, com crianças também um pouco mais desenvolvidas, já tem agora uma parte motora muito mais desenvolvida, correm melhor, jogam melhor futebol, já estão prontos para disputar um cabo de guerra ou um balé com as meninas. Então, é importante saber que é uma mudança muito significativa o início do Fundamental 1. Então, o mais importante nessa idade, para que a criança se encante com a escola, sem dúvida alguma, é o ambiente de amizade que tem que haver. Entre os iguais, entre os próprios colegas, sabe? Porque
essa idade, ela sente uma imensa necessidade de compartilhar descobertas, de compartilhar experiências, de aprender com os iguais, como é que desenha, como é que canta, como é que fala a poesia, como é que... Enfim, as experiências tornam-se muito mais elaboradas, sofisticadas, então a criança, olhando os outros, ela começa a sentir-se mais, enfim, mais segura, mais autônoma, mais madura para a idade. Então, é importante que a escola se pergunte: há na minha escola um bom ambiente de amizade entre as crianças do Fundamental 1? Elas adoram o recreio, elas adoram pois, o dia do brinquedo, elas adoram a feira de artes, elas adoram o teatrinho, adoram, sabe? É isso que elas querem mostrar que já sabem, que já são iguais aos outros. Há ali uma luta pela própria identidade, então é muito bonita essa fase. E depois, um segundo aspecto que, como eu dizia, como há um upgrade imenso no conteúdo das disciplinas e a diversidade de disciplinas, então é muito importante que as aulas dos professores sejam muito bem preparadas, muito bem organizadas. E a criança percebe claramente quando o professor sabe o que está fazendo e quando está perdidão. A criança percebe se o professor é motivado, sabe se comunicar bem, sabe transmitir alegria, sabe mostrar o que ele aprendeu com leveza, com dom de línguas, como eu gosto de chamar, com didática. E quando o professor está preguiçosamente empurrando, forçando, desanimado. Então, isso eu acho que é um ponto essencial na educação do segmento fundamental 1. Porque a criança, ela agora, como está nascendo a racionalidade dela, ela está com uma capacidade imensa de raciocínio lógico. São Tomás, já que você falou de São Tomás de Aquino, ele dizia que é a fase da inventio, em latim, inventio, da invenção, da descoberta. Ela quer descobrir agora com mais profundidade aqueles porquês que perguntava a educação infantil com 3, 4 anos, como você disse com o seu filho. Agora, o porquê na sala de aula, ela já exige uma explicação mais aprofundada, tem que ter uma lógica mais satisfatória para ela fazer assim: ah, professor, entendi. É tão bonito isso. Eu sou professor de virtudes e de religião nesse segmento. Hoje eu sou professor do primeiro, do segundo, terceiro, quarto e quinto ano, dou para cinco turmas, e então eu vejo esse processo de desenvolvimento. É tão bonito ver como o porquê do primeiro ano é diferente do segundo, do terceiro, e no quinto ano já está agora altas filosofias, há umas discussões super calorosas. Eu tenho que me preparar muito bem para a aula do quinto ano, porque eles me pegam no pé toda hora. Então, é maravilhoso ver como, quando você tem um professor motivado, que sabe comunicar com leveza, com alegria, com empolgação, pô, a criança adora a escola. Ô, João, isso é uma coisa assim, e você é o diretor, né? Sou o diretor. Gente, eu acho isso muito legal, assim, e os professores estão vendo você em sala de aula, né? Então, assim, Mas eu... é muito mais do que dizer, faça assim, né? É não, mas mostrar como, né? isso desde o começo eu sempre falei para todos, já expus em várias lives essa ideia e vários congressos universitários, e para mim um diretor de escola só é um bom diretor se ele ele é professor de chão de fábrica, como eu gosto de chamar. Ele está lá em contato com as dificuldades dos alunos. Eu conheço todos os meus alunos como meu filho. Todos. Eu faço a preparação das tutorias com os pais, junto com os professores, mas eu conheço exatamente tudo de todas as famílias, porque eu tenho contato com as crianças todos os dias. Então, você acaba, enfim, sabendo de tudo, e quem está doente, quem está com dificuldade, e quem está desempregado, e quem está... Enfim, todos os problemas de uma família, a gente acaba chegando por isso o nosso coração tem que ser muito grande, para caber muita gente, senão você fica um burocrata, né? Vira um professor, um diretor de luvas brancas que manda fazer, mas não sofre quando manda fazer. Então, isso é bem importante. Você destacou uma coisa que não tinha nem colocado aqui na minha pauta, vou acrescentar depois. Mas então, saiba que a aula bem preparada é a aula empolgante e o aluno adora a escola. Um pai me falava ontem, né? Ele dizia assim, é um aluno novo do colégio, né? Ele falava assim: sabe, João, antigamente, quando eu levava meus filhos na escola, na outra escola,
às vezes eu perguntava para os meus filhos, e aí, tá legal lá a escola? Ah, legal, legal, pai. Mas o que tem lá? Ah, sei lá, pai, legal lá. Sabe, eles não sabiam comunicar muito bem o que estavam aprendendo, o pai ficava um pouco nervoso com isso, porque, poxa, nunca manifestavam assim nenhuma alegria, nenhuma descoberta. Hoje no Portugal, o pai diz que é ao contrário. O garoto entra no carro e fala, pai, sabe o que eu aprendi ontem? Aprendemos isso em matemática, blá, blá, blá. Na literatura, pai, a gente está lendo esse livro, blá, blá, blá. Na aula de virtudes teve um vídeo maravilhoso, blá, 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 blá. Aí o pai me contava, João, mas houve uma transformação tão grande que eu falei, caramba, como é importante uma escola bem, bem organizada e bem empolgada. Eles vêm para a escola assim, pai, vamos logo, pai, estava atrasado, pai. Então é muito bonito ver essa realidade. Depois, obviamente, né, uma criança com 6, 7, 8 anos vai sentir isso nos seus filhos, viu, Janaína? Eles começam a ter preguiça. A preguiça aparece. A resistência ao esforço começa a se manifestar. Aquele apego ao sofá, à televisão, ao computador, enfim, todas essas mordomias da criança, que eu chamo o menino boida, que quer ficar em casa, no quarto, brincando lá no conforto, no bem bom, no verão, no ar-condicionado e tudo mais. Isso já vai se manifestando claramente no segundo, terceiro ano do ensino fundamental 1. Então, já nasce a necessidade de formar essas crianças nas virtudes, como eu sou professor disso, né? Principalmente a virtude da temperança e da fortaleza, que são as duas virtudes da afetividade. Elas duas virtudes nascem na afetividade, elas que moderam o prazer imediato e estimulam o prazer imediato que vem depois que você conquista uma coisa que exige o esforço, que exige o sacrifício, que exige a privação. Então, quando você educa uma criança, obviamente, nas virtudes dentro da escola, obviamente também dentro da família, e por isso temos que formar muito bem os pais para ensinarem as mesmas virtudes na família do que a gente ensina na escola. Mais uma vez, mostra a importância de família e escola estarem juntas, serem parceiras, serem aliadas. Então, quando a criança aprende essas virtudes, naturalmente, ela tem uma capacidade de resistência ao esforço, uma capacidade de enfrentamento diante de um problema de matemática, um desafio. A gente fez uma Olimpíada de Matemática. Nossa, esse ano a gente ganhou várias medalhas de ouro, foi sensacional. Uma escola, assim, a Olimpíada Nacional, o Canguru, para quem conhece. Então, vários alunos nossos ganharam medalha esse ano, fruto justamente desse esforço de ensinar matemática de alto nível, né? Então, isso exige virtudes. Então, uma criança que está preparada para o esforço, naturalmente é uma criança empolgada e encantada com a escola, porque ela tem capacidade de aprendizagem. Quando a criança é fraca, quando ela está sendo muito protegida pelos pais, ou a escola não quer exigir, não quer cobrar, aí vem as teorias freudianas de que ele vai traumatizar, coitado. Não pode dar prova depois do feriado, senão, coitado, ele não vai brincar no feriado. Não dê muita lição de casa. Sabe esse tipo de clima que algumas escolas criam? Naturalmente, você vai criando filhos fracos, filhos de bananas, filhos, enfim, despreparados para a vida e, obviamente, alunos que também não vão estar vibrando com a escola, porque a escola empolgante é aquela que é exigente, aquela que cobra, aquela que desafia, depois premia, depois parabeniza, depois dá medalhas, mas é uma troca, mas a gente tem que puxar a criança para cima. A criança percebe, depois de um tempo, que ela cresceu, né? Que ela conseguiu... Isso. Ela está maior do que ela era antes, né? Avançou, exatamente. Então, é muito importante que ensinamos na escola as virtudes da afetividade, temperança e fortaleza. E aí destaco a importância da tutoria que nós fazemos com todos os alunos, individualmente, uma vez por mês, com um tutor preparado, para que empolgue, concretize essa sua luta no dia a dia da escola e no dia a dia da sua família. Olha que bonito tudo isso. Então, é lógico, uma criança que está tendo toda essa assistência em paralelo ao conteúdo da escola, ela está empolgada, porque ela se sente assim, guiada para o bem, ela se sente motivada para conquistar grandes desafios. Então, aí a gente falou na educação infantil da importância da psicomotricidade, aqui eu destaco a psicomotricidade pós-graduação, que chama educação física. Então, a educação física ela é fundamental no Fundamental 1. Só para você ter uma ideia, na nossa escola, dos 5 dias, de segunda a sexta, temos 4 dias de educação física. A gente percebe que a criança ela precisa gastar essas energias todas, ela precisa estar assim, bem fisicamente para também estar bem intelectualmente.
Muitas crianças estão preguiçosas, estão moles, estão cansadas por falta de esporte, por falta de exercício físico, por falta de testosterona dos meninos, principalmente. Então, há que incentivar tudo isso. Já que você tem dois meninos, sabe muito bem o que eu estou falando, como eles têm uma energia absurda, né? É. Você tá esgotado à noite, eles estão querendo se matar, né? Incrível, né? Então, é impressionante ver como você incentivar muitos esportes, muitos espaços para eles correrem, para eles brigarem. Sabe que na sexta-feira, no meu colégio, é o dia da novidade. Eles podem levar qualquer tipo de brinquedo para os recreios. Cara, eles levam armas, escudos, espadas, roupas de super-herói, tudo que é próprio de um menino. E eles, então, imagina a empolgação do intervalo da sexta-feira, é uma coisa absurda. E é o último dia da semana, então eles estão vibrando com a escola, porque lá eles também participam, estão desse lado lúdico, desse lado da amizade com as brigas, com enfim, polícia e ladrão, o pega-pega, enfim, são vários jogos que eles organizam lá e então eles se sentem muito felizes de estarem curtindo, né, uma parte importante da amizade, que é a disputa, que é ver quem é o melhor. Os meninos têm muito esses aspectos. E se na educação infantil eu destaquei a imaginação, né, que está em desenvolvimento muito forte a partir dos 2, 3 anos, o Fundamental 1, o mais importante é incentivar atividades de memória. A memória ela explode no Fundamental 1. Por isso a gente sabe que a criança adora aprender decorar poesia e depois vai lá na frente e declama, decorar tabuada, decorar países, decorar rios, montanhas, decorar vulcões, animais, porque tudo que seja provar para ela que ela tem uma tremenda memória e provar para ela que a memória é fundamental, junto com a imaginação, para depois conhecer melhor a realidade. Então, naturalmente, uma criança que está sendo incentivada a desenvolver a sua memória biológica, com muitas experiências nessa idade, muitas experiências, sabe? A criança não esquece as primeiras experiências da sua vida, de quando ele andou de bicicleta, não esquece quando plantou a primeira vez um feijão, não esquece quando empinou uma pipa, não esquece quando fez um cabo de guerra, quando fez uma caça ao tesouro. Então, quantas mais experiências você desenvolve nessa idade, 6 aos 10 anos, a memória biológica vai estruturar depois a memória abstrata, que vem só com 11 anos, que é a memória do conhecimento, da retenção do conhecimento, que ela tem que estar preparada com muitas experiências biológicas dos 6 aos 10 anos. Por isso, lá no Porto Real, agora com o Covid não estamos podendo fazer, mas até então, nós desenvolvíamos todo bimestre uma visita pedagógica obrigatória, sabe? Ir até o zoológico, ir até o Jardim Botânico, ir até o Forte Copacabana, ir até depois ao Centro de Astrofísica lá de São Cristóvão. Havia várias visitas, porque essas experiências, elas nunca mais vão ser apagadas da sua memória. Então, uma criança tem isso numa escola, meu Deus do céu, ela fica empolgada com a sua escola. A minha escola é legal, a minha escola tem muita atividade diferente, a minha escola pensa em mim, a minha escola me ajuda, sabe? E a gente fazia depois relatórios dessas visitas, não era assim, passear, não. Era em cima de conteúdo, obviamente, né? Mesmo indo no museu da CBF, lá na Barra da Tijuca, claro, a gente fazia trabalho de geografia, viu? Com países, com hino, Legal. camisas. Ótimo. Então, estava associar o futebol, a CBF, que é lá um museu muito bom, que tem atrás do Barra Shopping, com Aham. justamente a, a geografia e o conhecimento. E depois eu já falei também de participarmos da Olimpíadas de Matemática, da Astrofísica, Astronomia, Feira de Ciências, Feira de Artes. Tudo isso auxilia muitíssimo, né, a criança a gostar da escola. Naturalmente, como ela aprendeu a ler, né, foi muito bem alfabetizada, também o incentivo à leitura, concurso de literatura, redação, são outros upgrades que a gente pode desenvolver no Fundamental 1. Olha quanta coisa legal na escola, Janaína. Não, com certeza, muita coisa legal. Inclusive, você falou da incentivo à leitura, isso é até uma coisa que eu tinha notado que é uma coisa muito boa e que eu sei que vocês fazem no Porto Real também, na educação infantil e também no Fundamental 1, que é a leitura em voz alta, né? Que é uma coisa que Isso, encanta muito também, né? Que gera muito encantamento. Legal. sim, sim. Vamos para o Fundamental 2, deixa eu só apontar, quero colocar duas coisas. A questão da preguiça, isso é muito importante. E a gente vê, assim, pessoas de 30 anos de idade, 40, 60 anos de idade sofrendo de preguiça. Se torna uma coisa crônica na vida da pessoa, né?
E aí as pessoas hoje têm a palavra, como é que é? Procrastinação, né? Que tá super aí Isso. na moda, né? Mas para mim é preguiça. Ah, Claro, evidente. eu estou procrastinando. É um jeito chique de falar, né? Eu sou preguiçoso. Mas eu sofro disso também. Todos nós sofremos, né? Então, assim, e é uma coisa que não é assim, eu resolvi com 7, 8 anos, eu não vou ter mais, né? Parece que é uma coisa que sempre tenta o ser humano, sabe? A preguiça. E que a gente precisa sempre ficar alerta, porque é como se estivesse tentando tirar a gente dos nossos objetivos, né? Da onde a gente quer chegar na nossa vida, né? Então, a gente precisa ficar muito alerta. Isso é uma coisa muito bom de trabalhar com as crianças desde pequeno. A amizade é muito importante e a questão da memória. Eu achei também muito bom. Já é uma coisa que precisa trabalhar e que acabou em grande parte das escolas, né? Eu produzi 2 materiais, inclusive, João, tá sendo um dos meus materiais estão sendo utilizados lá no Catamarã. Tô Depois eu quero sabendo. falar Você com acha que eu não você tô disso. Ah, sabendo? Eu tô Ah, legal. sabendo. Você Ah, acha que que eu bom. acompanho você muito mais do que você imagina. Ah, A que Vera é bom. fã de A você. Vera, isso, eu E falei com a Vera, legal, ótimo. Pois é, aí no segundo caderno eu já trabalho a memorização, eu resgatando isso, porque, eu olha, sei. só contar, ai meu Deus, o tempo da live, mas deixa eu só contar uma coisa rapidamente, né? Que a minha cunhada, minha cunhadinha, ela tá no primeiro ano do ensino médio. Aí ela chegou me contando uma história rindo, né? Que a professora perguntou para a aluna, né, onde era o Rio Grande do Norte. E ela não sabia responder qual que região que era o Rio Grande do Norte. Ela não sabia responder. Aí eu perguntei para ela, qual é? Ela falou, Norte. Eu falei, não, é o Nordeste. Aí ela falou, não, mas e o Rio Grande do Sul? Eu falei, o Rio Grande do Sul é no Sul, mas e o Mato Grosso do Sul? Aí ela ficou, eu falei, Mato Grosso do Sul é Centro-Oeste. Então, assim, e as crianças, ou seja, no ensino médio, com problemas assim, como é o meu país? Quais são os estados? Quais são as regiões? Quais são as capitais? Isso, uma pessoa não vai ter autonomia. E a gente falando de autonomia na educação, né? Então, a memorização, ela é muito importante. Ela é um conhecimento básico do básico. Você também falou do Básico. planejamento, né? O professor ter um bom planejamento. O aluno percebe quando o professor não tem um bom planejamento. Isso fica muito claro. E é como ontem até o Sérgio Morcelli fez uma metáfora, usou a metáfora da música, né? Eu uso de uma outra forma, assim. O professor ele precisa dominar um instrumento, é como um músico, precisa dominar um instrumento que ele toca e qual é a música que ele está tocando, para ele poder fazer os improvisos que forem necessários e serão Claro. necessários. Porque o que Exato. acontece na sala de aula é um mistério. A gente Claro. planeja, mas aquela aula que vai acontecer, como eles vão se comportar, o que eles vão perguntar, o que eles vão falar, a gente não tem como prever. Mas a gente só vai agir da forma correta se a gente dominar o instrumento e a gente souber bem a música que a gente está É tocando. ótima essa metáfora. Vou roubá-la para mim. Adorei. Pode, pode. Então, vamos ao Fundamental 2, João. Ai, meu Deus. Fundamental Tá, 2, então, tá olha, muito bom, tá muito a bom. educação infantil está empolgado, já veio empolgado para o Fundamental 1, está adorando a escola, não quer sair da escola. Fundamental 2 agora é, vamos dizer assim, a consolidação da empolgação. Por quê? Porque agora, para quem não sabe, a criança começa a ter abstração. Sabe? O que é abstração? É conseguir ter um conhecimento e reter o conhecimento para toda a vida e para o mundo externo, porque no Fundamental 1, o conhecimento que ela adquire é chamado conhecimento concreto. Assim, no meu caso, eu entendi que a minha cidade, que o meu bairro, que a minha família, que o meu esporte, é tudo uma coisa muito individualizada, né? Eu não consegue abstrair para o mundo em geral e criar leis para o mundo em geral. Então, com a abstração, quando a pessoa vai tendo, pois, quem sabe um pouco de filosofia e metafísica, quando vai chegando na forma substancial e o conceito das coisas, a criança começa a adquirir uma vibração muito grande na sua inteligência. Então, o que é importante um professor saber disso é que ela precisa ter uma aprendizagem significativa. Sabe, eu vou dar um exemplo que é muito didático e aconteceu comigo. Eu tinha muita dificuldade em aprender história, sabe? Por quê? Porque eu era muito mal formado pelos professores que tive em decorar datas, em decorar guerras, em decorar imperadores, em decorar, enfim, era uma coisa sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido. Então, assim também a geografia, né? A gente, quando não educa bem o aluno na geografia, você acaba criando aquela decoreba, má decoreba,
porque não está contextualizada, não está experimentada, vivenciada, como você faz muito bem já com os seus queridos filhos. Então, naturalmente, os filhos vão adorar decorar a geografia, porque já estão contextualizados, já estão habituados a ter essa experiência geográfica, vamos chamar assim. Então, o dia que eu comecei a quebrar esse encanto negativo da história foi quando, já no cursinho, só no ensino médio, eu tive, então, um ano inteiro, quando você faz um cursinho, você faz um ano inteiro, toda a história geral, desde lá dos gregos, desde os romanos, coisas, guerras, no começo das guerras, enfim. E então, toda a história geral, junto com toda a história do Brasil, descoberta do Brasil, capitanias, a cana-de-açúcar, sei lá. Quando você começa a estudar as duas histórias e a fazer links com relacionamentos, história geral com a história do Brasil, e começa a ver que tem tudo uma lógica. Então, eu entendi porque que a família real veio para o Brasil, estava tendo a Revolução Francesa lá na Europa, então, entendi. E quando você começa a fazer essas relações, então o teu conhecimento começa a ter um gosto, porque você começa a conectar com a realidade, com a tua realidade. E eu comecei a entender que essa história tinha a ver com a minha história. Eu também vim de Portugal, eu vim para o Brasil, igualzinho à família real. E, poxa, tem a ver por que eu vim também para o Brasil, por causa de uma revolução que teve lá em Portugal e tal. Quer dizer, eu começo a estudar história e começa a ter um significado para mim, para a minha história, para a minha vida pessoal, e vejo que tem um passado que tem a ver, que tem um futuro que vai chegar. Então, quando você começa a estudar, assim no Fundamental 2, assim tem que estudar matemática, assim tem que estudar a física, então os problemas de física, fazer projetos de física, laboratórios de física, laboratórios de química, quer dizer, conectar o conhecimento com o mundo real, porque agora você já abstrai, você já consegue criar as próprias leis, entender as fórmulas, deduzir fórmulas. Quando você consegue fazer tudo isso, você começa a gostar muito de estudar, você naturalmente consegue se empolgar com o aprendizado. Bom, então, como eu estava dizendo, posso continuar? Eu estava falando que é muito importante que nós, no Fundamental 2, tanto do sexto ao nono ano, a criança tenha um aprendizado significativo, que haja uma conexão com a realidade, né? Isso é muito importante, porque a grande chatice desses anos, que são matérias mais difíceis, sabe? Eu lembro muito bem, 6, 7º ano, começar a aprender equação, aprender lá o gráfico, pois em geografia começa a ter um conhecimento das pessoas, geografia humana, geografia política. Então, são questões muito complexas para uma criança se não está com a maturidade correta. Então, fica sendo uma coisa muito chata, muito distante do seu mundo, das suas preocupações habituais. Então, o professor tem que saber toda hora conectar o conhecimento com a realidade dele e fazer essa junção. E quando você sabe fazer isso, você tem uns autênticos mediterrâneos na aula. Então é isso a inflação, professor? Então é por isso que teve aquela revolução? Então é por isso que eu não posso comer Coca-Cola? Sabe, quando você faz esse tipo de link com a criança, ela começa a gostar muito da sua aula, porque ela fala, pô, nessa aula eu começo a entender melhor o meu mundo, começo a entender melhor os meus sentimentos, começo a entender melhor o meu futuro, entender os problemas dos meus pais. Então a criança começa a fazer umas descobertas mais envolvendo a sua própria história. Então é muito importante isso. Daí, atividades desafiadoras, mais uma vez. E aí, mais uma vez, como está nascendo a puberdade, está nascendo a adolescência, essa fase do ensino fundamental é muito difícil para o professor, porque é natural que a atração do sexo oposto comece a nascer, e começa a ver os namoricos, e começa a ver as distrações, e, enfim, e tudo isso é próprio dessas idades. Então, muitas vezes a pessoa começa a ir para a escola com outros objetivos, com outras finalidades, e aí ir para a escola para namorar, para ver as meninas, o que for. Obviamente, isso tudo vai desfocando o principal da escola, que é a aprendizagem, né? Então, às vezes, questões de socialização, às vezes, são mal resolvidas,
e acabam atrapalhando a escola na aprendizagem, então fica uma confusão na cabeça da criança, uma confusão na afetividade, então às vezes a escola acaba se tornando um shopping, uma festa, um ponto de encontro e não mais o objetivo principal. Então isso tudo tem que ser muito bem resolvido. Como? Exigindo. Como é que resolve, né, esse problema? Focando na exigência escolar. Quando você põe o aluno para estudar, e põe o aluno para fazer exercício, e põe o aluno para fazer dever de casa puxado, então o aluno está sendo puxado, a sua afetividade e a sua puberdade não tem tanto espaço. Eu perguntava para um menino outro dia que ele tinha problemas de pornografia, certo? Ele me dizia assim, não, professor, eu não tenho tempo. Eu não tenho. É uma resposta interessante. Quer dizer, de fato, quando o menino está muito ocupado, está com muita coisa para fazer, tem muita atividade extra-escola, muita leitura, muito trabalho, muita pesquisa, então a criança começa a ter um pouco mais de tranquilidade nessa fase difícil da vida, que é a adolescência, que é a puberdade, principalmente as meninas. Saiba disso, hoje em dia elas estão muito desvairadas, infelizmente, enfim, pela mídia, pelas redes sociais, estão querendo torná-la um pouco maluquinha, como eram os meninos antigamente. Então, isso tudo está estragando as meninas, em parte. Então, há uma coisa muito mal aí no feminismo, que a gente não pode aqui aprofundar. Eu adoraria aprofundar, mas não posso. Mas, então, é isso. A gente tem que saber que nessas idades, eu sempre digo que eu tenho que saber as 3 grandes questões do estudo. Sabe quais são as 3 grandes questões? Sim, não vou poder aqui aprofundar. Isso aqui daria uma live cada pergunta, tá? Mas por que estudar, para que estudar e como estudar? São as 3 grandes questões que um bom pai, uma boa mãe tem que saber responder para o filho, um bom professor também tem que saber responder para o aluno. Por que estudar? Porque sem estudo você não amadurece. Não amadurece a tua capacidade intelectual, não amadurece a tua liberdade, porque liberdade é aprender a escolher, escolher exige conhecimento, e quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu faço escolhas acertadas, quanto menos eu sou mais influenciado e faço escolhas erradas e dou mal. Então, quanto mais estudo tiver, eu amadureço intelectualmente, amadureço na minha força de vontade, porque eu tenho que ver um horário, eu tenho que estudar tantas horas por semana, eu tenho que me empenhar nos exercícios de matemática, nos exercícios complementares, e tenho que estudar física. Então, toda aquela exigência vai me disciplinando a minha vontade a fazer o que eu não gosto, mas por uma meta, por um objetivo, por um ideal, enfim, por ser desafiado. Isso me dá um certo controle emocional da preguiça, da sensualidade, da vaidade, o que for. E depois, então, por que estudar? Para amadurecer como pessoa na inteligência, amadurecer na vontade e amadurecer na própria afetividade, que é aprender a fazer o que não gosta, que é muitas vezes estudar à tarde, que estou com sono, que estou com preguiça, que quero dormir e não vou deixar. Então, isso tudo vai amadurecendo a criança e vai amadurecendo como homem, como ser humano. Então, o objetivo principal, por que estudar, é para amadurecer. Para que estudar? É diferente, essa pergunta parece igual, mas não é. Para que? É para dizer qual é a utilidade desse meu estudo, qual é a utilidade prática. Então, ela serve para me encontrar como pessoa. Olha que resposta. É através do estudo, porque eu gosto mais de matemática e não tanto de português, porque eu sou muito bom de comunicação e não sou bom de física, porque eu sou muito bom de biologia e não sou tanto de exatas. Quando a pessoa vai tendo essas experiências acadêmicas, vai tendo essas vivências, as visitas pedagógicas, vai visitando empresas, vai conversando com profissionais, vai vendo como tudo aquilo vai se elaborando dentro dela, é dessa forma que está programado para a pessoa se encontrar do ponto de vista profissional. Né? É assim que ela se encontra. Como é que a pessoa... Por que hoje as pessoas, 80% do aluno do ensino médio chega no 3º ano e não tem a menor noção do que quer fazer na faculdade, não vê um palmo na frente, não vislumbra nenhum futuro, é porque ela não aprendeu a estudar com esse enfoque, né? É através do estudo que eu tenho que me encontrar, e através das virtudes que eu tenho que me encontrar, e através da maturidade que a gente falava anteriormente, né, que vai ajudar a sair da minha bolha, a sair do meu conforto, a sair da minha vida de criança, que está nos primeiros anos, para querer sair da minha bolha e partir para o mundo, e entrar em mar alto, e vamos em frente. Então, uma pessoa madura, ela não tem medo de enfrentar o futuro, não tem medo de
de enfrentar os desafios da vida. Então, maturidade gera identidade. Eu sempre digo isso. Um homem maduro se encontra mais rápido. O homem maduro encontra para que serve, qual é o seu projeto de vida, para que ele veio ao mundo. Ele responde várias questões importantíssimas. Então, o estudo no Fundamental 2, a criança tem que ver que é para isso. Ela tem que já chegar no ensino médio, já um pouco saber que é uma área de exatas e não de biológica. Eu não sei ainda bem o que vai ser, mas já sei que eu sou um cara mais para humanas do que não para exatas e tal. Eu já estaria amadurecendo a sua identidade, não está ainda bem perfilada, mas já tem claramente pelo menos uma estrada, e agora dentro da estrada tem várias faixas, e ele vai ter que encontrar daqui no ensino médio o final, quem ele é, para que ele veio ao mundo, qual é assim, a sua educação. Eu me lembro perfeitamente, viu, Janaína, quando eu tinha 13 anos, estava no Fundamental 2, que eu falei, pai, já sei que eu quero, ele até que me ajudou, eu vou ser um administrador de empresas, eu vou ser um grande empresário e tal. Eu fui na USP conhecer a faculdade, caramba, foi sensacional, eu vou entrar naquela USP, pai, pode ter certeza e tal. Eu morava no Rio, né? Então, eu fui lá fazer a USP, eu passei na USP depois e tal. Então, tem tudo uma lógica. Então, cara, quando você encontra a sua estrela, encontra o seu norte, pô, tudo empolgado. E aí queria ter mudado de colégio, mãe, pai, queria ir para um colégio mais difícil, porque eu não vou passar na USP. Então, tudo ganha mais sentido, tudo teve uma conexão com a realidade. Que legal. Entendeu? Então, a gente tem que incentivar os filhos a responder essa questão. Por que estudar? Para amadurecer. Para que estudar? Para saber quem é você. E como estudar, que é uma coisa importantíssima numa escola, né? Um professor hoje ensina o aluno a estudar. Você sabia, Janaína? Eu fiz essa pesquisa recentemente. Eles não fazem mais. Eu sei. E o aluno precisa aprender a estudar. Precisa saber como é que faz um mapa, como é que faz uma lista de exercícios, qual é o procedimento de uma lista de física, como é que a pessoa faz uma boa redação. Isso tudo é fundamental a pessoa aprender. Antigamente os pais faziam isso, né? Hoje nem os pais sabem fazer mais isso, e não tem tutores nas escolas, o tutor também tem que fazer esse trabalho de ensinar a estudar. Então, quando a pessoa não sabe estudar, então perde muito tempo estudando, estuda coisas que não tem nada a ver, é desorganizado, não sabe o que estudar. Então, é uma pessoa que não sabe tocar o instrumento e não sabe dominar o instrumento e não sabe improvisar também numa prova nem nada, já usando o exemplo há pouco. Então, há uma frase de um pensador de psicologia da educação que se chama Ausubel. Eu adoro esse cara, tem tantos pensamentos que eu adoro. Um pensamento, quando eu fiz a minha tese de doutorado, foi sobre a motivação por meio das virtudes, né? Eu estudei muito a motivação do aluno e do professor. E ele dizia assim, o que mais motiva um aluno a ir para a escola é o que ele já sabe. Olha que legal. Porque é verdade, quando você já sabe muita coisa, está retendo conhecimento, e já sabe generalizar o conhecimento, então o cara está empolgado, porque cada aula nova, ele participa mais, ele quer mostrar que já sabe, ele já faz relações, ele começa a ter as próprias descobertas. Então, o que mais motiva o aluno a ir à escola é aquilo que ele já sabe. E o que mais desmotiva é justamente a falta de base, as lacunas do passado, os buracos negros que estão lá dentro, então a criança não tem capacidade de estudar o conteúdo que estão lhe oferecendo para o ano. Então, olha uma coisa que interessantíssima que você vai adorar isso aqui. Imagina uma mesa de música, sabe? Que tem vários botõezinhos, não tem assim? Aquele DJ que vai os botões de uma mesa de música, uma mesa de som. Então, eu gosto de imaginar uma criança assim, ó, idade cronológica, idade mental, a idade psicológica, a idade da socialização, a idade espiritual. Então, a criança tem vários botões e tem que crescer tudo mais ou menos igual. Agora, quando ela é muito imatura, não foi ensinada a estudar corretamente, tudo aquilo é uma chatice para ele, é uma decoreba sem lógica, sem significado. Então, a idade cronológica aumenta, porque não pode parar a vida, mas a idade mental começa a ficar para trás. Então, tem muita criança que não está preparada intelectualmente para aprender o conteúdo daquele ano. Então, eu sempre digo que é uma bobagem aquela lei que limita a 31 de março a idade para passar para o ano seguinte. Mas tem gente que não é a idade cronológica que importa, teria que haver uma idade mental para saber se ela está com condições mentais de aprender aquele conteúdo. É muito mais inteligente para a pessoa estar preparada intelectualmente para estudar aquele conteúdo
do que a idade cronológica, que às vezes não diz nada. Hoje, inclusive, eu costumo dizer que uma criança entra na universidade hoje, com 18 anos, na prática, mentalmente está com 13, psicologicamente está com 11, e do ponto de vista da socialização, sei lá, tem quase 8, né? Porque estão muito atrasados, está tudo super atrasado. Então, imagina, chega na universidade, cálculo numérico, e tem física, e tem informática, e tem... Eles não estão preparados para aquela matéria pesada, porque não estão maduros para aprender. Então, há desinteresse, há desmotivação, há evasão. Então, tudo isso tem a ver com o mundo universitário, tem a ver com o mundo do Fundamental 2. Por isso, é muito importante que um professor e um pai saiba disso, que o Fundamental 2 é lá quando a criança meio que amadurece e se converte ao estudo. Olha essa expressão que eu gosto. Adoro essa expressão. Uhum. Eu me converti ao estudo, sabe? Não precisava mais da minha mãe, do meu pai, para nada. Eu assumi totalmente a minha vida estudantil no 8º ano do Fundamental 2. É lá que eu virei a chave e falei, bom, agora é comigo. Pai, quer mudar de colégio? Pai, eu quero estudar só nesse colégio, eu fazer meu horário de estudo, eu punha as minhas metas. E por quê? Porque era eu e era eu. Se eu consigo, eu consigo. Se eu não consigo, eu não consigo. É uma coisa bem simples. Uhum. Então, o Fundamental 2, eles tornam uma escola encantadora quando proporciona aos alunos clima, esse ambiente de exigência, de cobrança, de superação, de empolgação. É isso. Muito bom, muito bom. Vou fazer pontuações rápidas, Sim. mas assim, realmente o momento essa questão da conexão com a realidade é muito legal. Eu sou professora de Fundamental 2, ensino médio, né? Porque é geografia. No Fundamental 1, na educação infantil, eu fui coordenadora, né? Eu não fui professora. Mas eu sempre procurava dar as aulas de geografia trazendo o que eu chamo de gancho no início da aula. Alguma história, algum desafio, alguma coisa que já imediatamente conectasse com eles, né? E fosse trazendo para a realidade deles, para que eles ficassem ali, eu costumo dizer, vigilante, né? Em prontidão para a aprendizagem, né? Que é uma coisa muito importante. E eles vivem essas questões hormonais realmente muito intensamente, né? E a gente sabe bem, se a gente lembrar daquilo que a gente viveu, a gente compreende que não é fácil também, né? Mas que a gente precisa, de fato, exigir para que eles possam ultrapassar essa fase da melhor forma possível, porque senão também a gente tem que ter muito cuidado para a criança, o jovem, no caso, né? Ele não viver situações que depois lhe trarão muitos sofrimentos, né? Então, e talvez isso fique mais evidente ainda no ensino médio, mas vamos ver o que você vai falar. Então, o saber estudar é uma coisa muito importante, que muitos professores não ensinam porque não sabem, porque nós também não fomos ensinados. E eu, que sempre me considerei uma pessoa estudiosa, tive uma boa trajetória dentro da escola até. Quando eu entrei na faculdade, depois no mestrado e doutorado, eu vi o quanto eu era desorganizado para o estudo, enquanto eu fazia coisas desnecessárias, né? Então, eu fui buscando a minha formação. O Como Ler Livros, do Mortimer Adler, me ajudou muito. E depois, outras fontes que eu estudei para me auxiliar a ser uma boa estudante. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Não importa se você está no ensino superior, na educação básica, e que outro professor que deveria ter feito isso não fez. Dedique seu tempo a ensinar o aluno a estudar. Não importa em que estágio você esteja. Você recebeu um aluno que não sabe estudar e não tem esse sistema de tutoria como vocês têm, que é muito legal, faça a sua parte, assim, não tape os olhos para isso, né? Porque isso é uma coisa muito importante e vai fazer toda a diferença na caminhada, né? E assim, uma coisa que me lembrou aqui, quando você estava falando da questão do corte, né, de 31 de março, que um grande desafio que eu acho que o professor vive, a gente geralmente fala dos alunos que têm dificuldade, né? Os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, ou aquele aluno que não aprende, que não participa e tal. Mas a gente também não sabe lidar com os alunos que sabem muito. Os alunos que estão à frente. Isso, E a lei também impõe eles estão além. E a lei também impõe uma série de limitações para eles irem além, sendo que eles têm condição. E aí eles ficam naquela sala de aula num ritmo que não é o deles. E o que a gente faz com essa criança? E essa criança tem o direito de ir além, porque ele tem condições, né? Então, e esse é um problema que também a gente precisa dar atenção, né? Porque a gente pensar como se fosse nosso filho também, né? Claro. Legal, João. Muito bom. Vamos para o ensino médio, então? Ensino médio, então, eu costumo dizer que é a reta final de um processo que já tem, olha, nada mais, nada menos, vamos pensar, 5 anos de educação infantil e mais 9
de fundamental, caramba, já são 14 anos de escola. Se foi feito um trabalho bem feito todos esses anos, naturalmente, a escola do ensino médio, o aluno está encantado com a escola. Porque agora é que ele vai estar pronto para preparar o voo que vai ter daqui a 3 anos. Quer dizer, ele vai voar, ele vai sair da casa dos pais, ele vai começar a estagiar, começar a trabalhar na universidade. Então, quer dizer, aqueles 3 anos são fundamentais para ele crescer muito em 3 aspectos. Mais autonomia, mais liberdade e mais responsabilidade. Porque, efetivamente, é nessa idade que uma mãe tem que soltar o filho, deixa o filho pegar um ônibus, deixa o filho para o inglês de ônibus, deixa o filho para a festa de ônibus, de Uber, deixa o filho, enfim, ir soltando e vendo o resultado da sua responsabilidade, das suas respostas às suas escolhas. É nessa idade que o pai tem que educar muito na responsabilidade. Então, isso tem a ver com a vida em geral, mas também tem a ver com o estudo em casa. Então, eu acho que nessa idade do ensino médio, o aluno tem que aprender a se organizar em casa, tem que aprender a fazer um horário de estudo, a estudar as matérias sem prova, tá? Aprender a estudar sem prova, a estudar por estudar, gostar de estudar, gostar de ter conhecimento, ter maturidade. Inclusive, costumo aconselhar um aplicativo que chama Aprovado. Podem procurar aí em todos os celulares, existe, que é um aplicativo muito prático que você consegue controlar tempo de estudo por semana de matemática, de história, de geografia, português e tal, e tem depois o resumo do mês, assim, quantas horas você estudou, quantas horas você tinha previsto estudar e não estudou, você cumpriu a meta, não cumpriu, e tem gráficos. Então, é um aplicativo feito para estudante de ensino médio que faz com que você controle melhor os teus estudos. E eu sempre digo que o que vai definir essas metas de horas de estudo é exatamente o teu boletim. Se você está indo muito bem em matemática, não precisa estudar tanto matemática. Se está indo muito mal em história, geografia, então você precisa investir mais semanalmente nesse estudo antes das provas, portanto, estudo por estudar, nas matérias que você tem mais dificuldade. Então, isso tudo aparece nesse aplicativo e ele te aconselha estratégias de tempo de estudo, quando você deve começar, se é no começo da tarde, se é no meio da tarde, se é no final da tarde. Enfim, eu acho que o aluno tem que começar a ter esse protagonismo próprio do seu aprendizado. Eu acho que isso é fundamental para que o aluno caia na real, porque agora o futuro está na mão dele. O que ele fizer no ensino médio vai determinar o seu futuro. Então, se ele fica brincando no ensino médio, é o que acontece em geral, no primeiro ano, ainda está meio molecão, segundo ano ele leva um choque, porque está chegando o vestibular e o Enem, mas ainda está despreparado. Quando acorda mesmo no terceiro ano já é tarde, aí não passa, aí fica aquela coisa toda, aquele desânimo. Então, eu diria que ajuda muito quando os pais educam o filho a assumir a responsabilidade do estudo. Acho que esse é o grande passo do ensino médio. E aí também a responsabilidade no crescimento cultural, né? Aprender a ler, a gostar de ler, sabe? Isso tem que fazer parte da vida de um aluno de 14 a 17 anos. Isso está faltando muito hoje, então, nas escolas. Quando as escolas incentivam isso, por concurso literário, concurso de redação, concursos de Olimpíada de Matemática, Olimpíadas de Física, feiras, tudo isso é uma forma de motivar o aluno, né, a assumir por conta própria o estudo. Eu sou um grande defensor do chamado GTA. Olha essa expressão. Guia de Trabalho Autônomo. Isso é, um professor tem que dar para os alunos um autêntico guia para ele estudar em casa. Olha, agora, essa semana, tu vai fazer essa pesquisa, nessas fontes, você vai desenvolver esse tipo de monografia, de trabalho, que vai me apresentar no final da semana. Você tem esse espaço que você tem que dar, tem essas fontes, vai na internet, pesquisa esses sites. Guia de Trabalho Autônomo. Quer dizer, o aluno ter um pique próprio para ir já desenvolvendo pequenos projetos, pequenas pesquisas, pequenos envolvimentos, porque a gente sabe, né, que quanto mais você consegue envolver o aluno no ensino médio, na sua própria autonomia do estudo, ele se empolga mesmo. E a escola tem um atrativo imenso. Pois está na moda o famoso ensino híbrido, né? Já ouviu falar disso, né? Quer dizer, que o aluno aprende em casa
e a lição de casa é na escola, né? Junto com o professor é mais um orientador, é mais um estimulador, é mais um verificador dos seus estudos, das suas aprendizagens. Então, é um tema bem interessante, porque eu tenho aqui um cone de Edgar Dale, que eu não vou aqui explorar, que já está muito tarde, mas que quem depois pesquisar na internet pode procurar Cone de Aprendizagem de Edgar Dale, D-A-L-E. Ele mostra justamente como o aluno pode se envolver na aprendizagem, se ele é levado de uma leitura para uma aula que ele trabalha dentro da aula, se a aula tem exposição de PowerPoint com quadros, com figuras, com slides, ele vai assimilar com mais rapidez. Ele, além de ler, de ouvir, de escutar, ele começa também a ter, pois, uma participação em debates, ele participa de um teatro, ele participa de uma feira, enfim, tudo que seja mais envolvendo todo o seu ser em tudo aquilo que ele está aprendendo, naturalmente, né, toda aquela assimilação, interiorização vai ser mais profunda, vai ser mais duradoura e vai durar muito mais depois para o resto da vida. Então, eu acho que o ensino médio é isso, é o aluno assumir com toda a responsabilidade que ele deve o seu futuro, o seu destino. E dessa forma, olha que a intenção. Como é que eu posso saber que fiz um trabalho bem feito em todo esse itinerário, desde educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e agora no médio? É que justamente o normal, o esperado, é que chega ao segundo ano do ensino médio, e alguns no terceiro, começa a pipocar, o quê? A descoberta da própria identidade vital. Eu entendi o meu projeto de vida, eu já sei a minha vocação, a minha missão, para que eu existo. Então, não é só uma descoberta profissional, é uma descoberta mais amadurecida, uma descoberta das decisões mais definitivas. Não, eu quero pois, ter essa missão, essa família, eu quero ter essa pesquisa, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa. A pessoa começa a abrir muito mais as opções, escolhas da sua vida e a pessoa começa a ter assim, uma maturidade existencial muito, muito de alto nível. Então, esse dizer assim, como é que eu posso saber se meu filho foi bem educado? É quando ele chega no segundo, terceiro ano e começa a trazer essas novidades para os pais, e os pais tentem apoiar, tentem incentivar, tentem que isso se realiza, porque nesse momento que os pais podem dizer assim, caramba, estou bem feito, meu filho foi bem. Deu para entender? Então, mais ou menos, é isso que eu queria que a gente entendesse. Muito bom. A escola será encantadora se proporciona esses recursos, esses instrumentos, essas estratégias que a gente foi vendo em cada segmento, para que o aluno, de fato, consiga fazer o que tem que fazer em cada fase. É bem diferente em cada uma tem as suas próprias particularidades, especificidades. Mas se você, como diretor de escola, sabe tudo isso e organiza a escola em função disso, naturalmente a tua escola vai ser maravilhosa e os resultados acadêmicos serão também muito bons. Quando a criança está empolgada, ela aprende muito mais e a maturidade para enfrentar um Enem, para enfrentar um vestibular e sonhos altos, quer fazer o ITA, eu quero ir para Stanford, eu quero ir para Notre Dame, eu quero ir para, sei lá, a pessoa vai, né? E a pessoa está preparada para fazer esses grandes voos. É muito sonhador tudo isso, Janaína? Não, eu acho que, bom, primeiro que eu acho que eu ainda não conheci o Porto Real, mas vou me organizar para isso. Eu quero muito ir lá. Acho que você está falando daquilo que você faz, acredito muito nisso. Tenho certeza que você vive desafios, né? Gerir uma escola e o relacionamento com os pais. Eu sei bem o que é isso pela minha experiência como coordenadora, né? Uhum. Porque o que está muito claro aqui é que os pais não entregam a educação para a escola, né? Não é assim que deve ser. Quer dizer, não deveriam. Os pais estão entregando, infelizmente, tanto Isso. no ensino público quanto no ensino privado de alto nível. Né? A gente tem no ensino público, nas áreas, né, de mais baixa renda, pais que estão presos, pais que estão ausentes, pais que, né, enfim, são motivos diversos para a ausência dos pais. Nas escolas de alta renda, às vezes é porque os pais trabalham, às vezes é uma escolha de vida, né? Tem a babá da manhã, da tarde, da noite, do final de semana, né? É. Então, assim, a gente realmente é uma coisa que tem que acontecer integrado, como você falou lá no início, acho que ficou muito claro agora, né? Os pais são formados também, né? Então, aí só assim uma escola pode efetivamente funcionar, né?
Então, não acho sonhador, acho que isso é um caminho, isso nos dá esperança de que a escola pode ser algo diferente do que ela tem sido, né? Então, eu fico muito feliz. Quando você falou lá no Fundamental 2, né, de assumir a vida estudantil, eu achei isso muito legal, porque geralmente é o momento em que o pai traz um professor particular. E o professor particular, ele pode ajudar, claro que sim. Ele tem um papel muito importante. Se ele for um professor particular, é bom e que haja com... Eu falo isso porque eu ensino os professores a empreenderem também, né? Mas eu falo isso para eles, seja um professor particular, mas não faça isso de jeito nenhum. Que é o quê? O aluno só consegue fazer o dever de casa se o professor particular estiver lá. O aluno só consegue estudar se o professor particular estiver lá. Então, ele cria uma muleta. Isso. E o pai, é o momento que ele deveria desenvolver, se ele cria essa muleta, chega lá no ensino médio, ele também só consegue fazer qualquer coisa, né? Se tiver essa pessoa, sendo que essa pessoa poderia ser um ótimo tutor, né? Principalmente nas escolas em que isso não tem estabelecido como você tem no Porto Real. Isso. Você falou sobre o crescimento cultural, eu não quero tardar muito por causa do seu, né, por causa do horário, mas você falou do crescimento cultural e como isso é uma coisa importante, né? Eu estudo muito um israelense, que eu não sei se você conhece, o Reuven Feuerstein. Não O conheço. Reuven Feuerstein, ele tem um trabalho muito legal, depois eu vou te mandar umas referências também. E ele fala da síndrome de privação cultural. Ele já faleceu, né? Mas ele falava da síndrome de privação cultural. Ele, quando teve a criação do Estado de Israel, ele ficou responsável por cuidar das crianças. Ele foi para Israel, né? Vivia na Europa, foi para Israel, e ele ficou responsável por cuidar das crianças que tinham problemas de aprendizagem. E quando ele fez o teste de QI deu assim, números baixíssimos. E aí ele começou a desenvolver instrumentos para ensinar essas crianças, partindo da premissa de que a modificabilidade é possível. Ele chama de modificabilidade, essa é a melhor tradução. Toda criança é modificável. E uma das coisas que ele falou que ia afetar muito a vida das crianças, o desenvolvimento das crianças, é a síndrome de privação cultural. São as crianças que elas não têm acesso a livros, não têm acesso a museus, não têm acesso à cultura mesmo, né? Músicas, enfim. E é claro que isso envolve questões que a gente poderia falar aqui, mas não dá tempo da qualidade da cultura, que isso é uma coisa muito importante, não é qualquer coisa, né? Adorei a dica do aplicativo, vou olhar. E esse guia de trabalho autônomo gostei muito também. Depois eu vou te fazer mais umas perguntas sobre isso. João, você já foi assim, super bondoso de ficar aqui com a gente 1h30. Então, eu não vou te fazer mais perguntas, porque eu sei que a gente pode fazer outras lives também futuramente. Então, muito, muito grata pelo seu carinho, né? Pela sua atenção de produzir isso aqui tudo, né? Eu tô vendo aqui o documento que ele escreveu, gente, muito legal. E eu quero te desejar saúde, prosperidade, grata mesmo, a sua bondade, assim, me comove, viu? Fico muito feliz e eu vejo você na mesma direção, uma pessoa muito empolgada. Você transmite vida, sabe? Você não é uma teórica ou uma sofista da internet, como eu vou me chamar atualmente. Tem muita sofista na internet atualmente. Então, eu quero que você saiba que eu vejo em você não tanto uma sofista, mas uma sacerdotisa, né? Aquelas que realmente se sacrificam pelos outros por amor e com alegria, cumprindo uma missão que sente que tem que fazer. Então, são essas pessoas que irão fazer a diferença agora nos próximos anos, pessoas que realmente se entregam a esse ideal e sabem que vai ajudar muita gente, porque as pessoas estão muito precisando, estão muito necessitadas dessas orientações todas. Tem essa tudo que a gente falou aqui, muita gente vai assistir depois, não pode assistir agora, mas isso vai fazer um bem imenso. Então, tem que ser para minha certeza disso. Então, hoje a gente precisa ter essa convicção de que o que a gente está fazendo aqui no Instagram, que é uma novidade, né, pelo menos para mim, eu sei que isso dá um imenso resultado, dá um imenso fruto, e está fazendo um bem imenso para muita gente. Então, a gente tem que se orgulhar disso, né, que nós fomos, de alguma maneira, preparados para fazer isso. Né? Então, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente se realiza, cada vez a gente mais se rejuvenesce, e a gente está sempre com uma grande alegria de viver, que é o que é importante. E, de alguma maneira, a gente testemunha com a própria vida aquilo que a gente está ensinando aqui, né? Porque você mesmo percebe, né? Que tudo que eu falo é a minha própria vida, né? Não é um teórico da educação, mas é o que eu vivencio diariamente. Dou aula do primeiro ao quinto ano, sou diretor, dou milhões de lives, faço cursos, viajo e tal, mas tudo com muita leveza, porque quando você percebe que isso é o que Deus quer que você faça, então Ele também te dá energia, te dá força, te dá sabedoria,
É. Até agora adoro um pouco menos hoje, mas amanhã você está super bem, porque você fez o que tinha que fazer. Então, isso é um bom segredo para quem Uhum. está ouvindo. Gente, educar dá trabalho, é um sacrifício, mas quando é feito por amor, é um sacrifício muito gozoso e muito realizador. Eu gostaria que você experimentasse, pelo menos, viver assim um tempo. Experimente viver assim um tempo, e você vai ver que a tua vida dá uma virada, e a tua vida ganha um sentido, e você pode ajudar muitas outras pessoas a viver desse jeito. Boa noite, Com Janaína. certeza. Conte com a minha Boa noite, oração. professor. Eu quero continuar sempre Graças. muito perto de você, porque as nossas lives sempre são essas lives marcantes. São essa live que a gente vai indicar. Essa é a minha 124, então assista a live 124. Já vou até começar a decorar. Assista a live 124 e assim você Legal. vai se tornando também famosa. Tá bom, grato, professor. E eu vou te mandar as duas lives juntinhas, já prontinho, para você poder postar lá também, tá bom? Grata, boa noite. Grata a todos pela presença. Até mais. Tchau, um abração. Tchau.